Oi, meu nome é Monark, eu tenho 35 anos, eu faço vídeo na internet e hoje eu tô cercado de 30 haters que estão aqui comigo e vão tentar me refutar, quero ver. O governo quer regular as redes sociais para impor censura. Manda ver, cara. E aí, Monark, tudo bem? Tudo bom, senhor? Por que você acha que o governo ele quer regulamentar as redes sociais para implementar a censura? Porque fica mais fácil dele passar leis e tomar medidas que vão contra os interesses da população e se a gente não puder reclamar, fica fácil de implementar. Então você é 100% contra a regulamentação das redes sociais? Olha, eu não sou 100% contra regulamentar as redes sociais. Eu sou 100% contra de regulamentar a expressão. A expressão. A liberdade de expressão. Porque você, em teoria, poderia regulamentar as redes sociais para impedir que elas mesmas censurem as vozes do cidadão, né? Então, na sua opinião, tem que falar tudo, sobre tudo nas redes sociais? Eu acho que qualquer assunto deveria poder ser debatido, sim. Teve um momento que você foi cancelado porque você falou, você até usou a frase polêmica, né? Sou mais louco que todos vocês. Eu acho que deveria existir até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? Eu acho que dentro da liberdade de expressão significa ouvir as pessoas com que a gente discorda e pessoas que têm opiniões de merda. Entendeu? Se for para proteger só a opinião que eu gosto, é fácil, não é liberdade de expressão. Então, sim, eu acho que o Brasil deveria ser igual nos Estados Unidos, onde qualquer partido tem o direito de desistir. Você não acha que deveria ter um limite? Nem tudo pode ser falado. Existem alguns limites, até mesmo na liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão absoluta. Você pode defender 90%, mas sempre vai ter aqueles 10% de coisas que você não pode falar. Por exemplo, pedofilia. Você não pode fazer coisas que são crimes. Falar sobre... Pessoal, lembrando que... Mas vai ter um tempo de falar sobre isso. Vai ter um tema para esse tema. Não precisa adiantar a pauta. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Sou o Matheus, bom, eu discordo de você em muitas partes, porque, sinceramente, as redes já se regulam de certa forma, eles se blindam de certa forma e financiam e expõem o que eles querem. Até porque muitas vezes você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defenderem seus próprios objetivos. Eu fui. Exato, exato. Você pode ser mal interpretado e aí a rede, por você ser uma pessoa que está sendo impulsionada pela rede naquele momento, acaba sendo mais frágil, digamos assim. Eu concordo. Você é uma pessoa que está extremamente exposta, certo? Certo. E aí que entra, porque o governo vai querer se blindar, por quê? As redes já blindam, de certa forma, as pessoas. Então, mas as redes têm suas próprias regras. Eu acho que tá errado isso, das redes sociais poderem censurar as pessoas com quem elas quisessem e escolher qual que é o discurso público permitido pelo brasileiro. Tá as redes fazem isso. Eu sei, eu acho eles errado. apoiam e financiam isso, apoiam e divulgam em massa as ideias. Eu sou pró-liberdade de expressão, entendeu? Eu acho que se você quiser passar uma lei referente às grandes big techs e tudo mais, deveria ser no sentido de impedir que elas calem as pessoas só porque elas não gostam da opinião. E a regulamentação das redes não seria colocar uma forma das redes abrirem suas programações, seus códigos para entender como isso funciona e, de certa forma, fazer eles serem mais justos quanto a isso. Porque, de certa forma, as redes são injustas. Eles agem da forma que eles querem, eles impulsionam o que eles querem. As redes têm seus próprios objetivos. Sim, sim. Olha... No final das contas, as redes sociais são empresas privadas, né? E, obviamente, eles vão ter a agenda deles e tudo mais. Eu acho que até é viável a gente pensar numa regulamentação onde as empresas não podem retirar um discurso das suas plataformas só porque elas não gostam do conteúdo, né? Certo. Eu acho que, nesse sentido, poderia acontecer. Mas o problema é que as regulações que o governo está querendo agora é para que ele possa escolher quais assuntos ou quais pessoas podem falar na rede ou não. Nesse sentido, é censura. Se for no sentido de proteger as pessoas para que nem mesmo as grandes empresas, as big techs, possam censurar o indivíduo, aí eu concordo com você. Eu acho que a gente pode ter essa proteção no Estado, sabe? Certo, mas aí a gente entra nas questões mais práticas do assunto. Perfeito. Fala, Monark, tudo bom, beleza? Senhor? Beleza, graças Sou a Deus. Teólogo, educador físico, quando dá tempo eu sou pastor. Boa. A regulamentação, como que é a pergunta? Se a regulamentação é uma forma de censura, certo? Eles querem... Não, o governo quer regulamentar para censurar. Então, vamos lá.
A regulamentação ela tem que ter em tudo, porque senão passou o boi e passa a boiada. Tudo na vida tem que ter uma regulamentação. São as leis, as regras, até mesmo como freio moral para algumas coisas. Não sou a favor do governo ser tendencioso. O Estado é laico, mas não é laicista. Não é o que muitas vezes nós vemos na prática, infelizmente, mas não sou a favor dessa tendenciosidade. Porém, não dá para você isentar o ser humano da sua cosmovisão. Eu não acredito em neutralidade. Qualquer assunto que for levantado, você vai ter a sua cosmovisão, eu vou ter a minha. Então é meio utópico você querer um governo neutro, porque isso nunca vai existir. Até mesmo porque quem vota naquele que representa os seus ideais. Nisso já quebra a ideia de neutralidade. Eu não acredito em governo neutro, não sei de onde. Então, mas eu não tô falando que você acredita. O que eu tô trazendo à tona é o quê, Monark? Como foi até falado aqui, você ser a favor de tocar em qualquer assunto, peraí, se o assunto for crime, só falar desse assunto ou fomentar grupos ou incentivar ou potencializar... Mas você acha que assuntos são crime? Sim. Olha, se tá na lei que é um crime, mas não quer dizer que eu concorde que deveria ser. Então, mas é porque assim, se a gente for nesse relativismo, tá na lei, mas eu discordo, então eu vou fazer. Aí é o que eu falei, passou o boi, passa a boiada. A gente não pode relativizar. Mas se está na lei, você acha tá que na tudo lei. que tá na lei é justo? Não, é lógico que não. Vai ter coisas que eu vou discordar que tá na lei, que eu faria discordo da diferente. lei, exato. Então, mas esse é você meu ponto. discordar não é você, por exemplo, fazer o que tá oposto à lei, porque senão você tá indo contra a lei, e aí se todo mundo for ir contra a lei por conta das suas convicções e suas opiniões, aí a sociedade vai pra um caos, vai pra uma calamidade. Olha, eu acho que as leis não deveriam regular a expressão. Acho que você deveria poder falar sobre qualquer assunto. Concordo, a não ser que não seja crime. E ter qualquer opinião. Pô, mas o que é crime hoje em dia... O que tá na lei. Né, vai da cabeça do Alexandre de Moraes, pô. Hoje em dia a gente tem um judiciário completamente corrupto e eles interpretam a lei e a Constituição da moda que assim, eles quiserem. Você percebe como isso dá um poder na mão do juiz de decidir o que ele quiser? Os juízes se sentem acima da lei. Eles interpretam as leis da forma com que eles quiserem. Às vezes para soltar um amigo deles que é bandido e às vezes para prender uma pessoa inocente que foi fazer um protesto, né? Então, a gente passar mais leis para dar mais poder para os juízes que já estão interpretando do jeito que quiser, a gente vai acabar sendo obrigado a só falar o que o judiciário permitir. E aí, eu acho que é um cenário ruim, entendeu? Aí a gente vai ser todo mundo escravo do governo, que vai ter que ser robozinho, todo mundo pensar igual, porque eles vão proibir qualquer coisa que incomode eles. Então eu gostaria de evitar esse caminho, não acho produtivo. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, Tudo moça. bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Então, você acha que nós devemos expressar nossas opiniões Livremente. independente que eu vou ferir o direito do meu próximo? É que direito você fere quando você fala a sua opinião? Que direito meu você feriria? Por exemplo, O que você poderia falar que feriria um direito meu? A Constituição de 1988 diz, por exemplo, se eu falo algo que não é real, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, eu estou prejudicando o meu próximo. E você vê que muitas pessoas postam nas redes sociais ou no YouTube fatos que não são verdades, que se nós formos buscar os fatos de verdade, está colocando uma injúria, uma calúnia, acabando com a vida da pessoa, destruindo. Por exemplo, eu estou sendo uma vítima em relação a isso. E eu tenho criança. Você já imaginou aqui no Brasil todo mundo falar o que pensa, dizer o que quer, e as crianças, como é que vai ser? Então tem que ter uma regulamentação, Então, tem que ter um limite em tudo, mas porque o meu direito, ele Aqui- termina onde começa o seu. Mas já não está regulado nesse sentido? Já tem a Não lei está. de difamação, de calúnia, essas leis já Sim, mas existem, né? como ele falou anteriormente, muitas pessoas elas não têm acesso. Mas sabe? por que a gente Não precisa tem de nova acesso aos lei? direitos. Se a lei já existe nesse sentido, o que a gente está querendo regular? A gente está querendo regular o discurso político, porque quem está no poder quer controlar a política através de só permitir que as pautas de interesse Mas nós estamos falando... deles sejam discutidas. Eles querem caçar opositores, né? Será que não é ruim para a política brasileira dar esse poder na mão do Estado de coordenar quem pode, quais opiniões são válidas ou não, qual político pode falar o quê? Será que isso é bom pra gente? Mas para isso, como eu te falei, existe a lei. Aí aonde? Mas então já tá nem feita toda, a nem lei, toda a não minha precisa fazer mais opinião. nada. Não, o que você expressa, que toda opinião, toda. Se um pedófilo quiser
tá fazendo isso, é legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não, isso daí não é legal. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é aquilo, mãe? Ai, filha, é porque os alemãos, eles perseguiram, mataram os... Não é legal. O meu direito começa onde termina, do meu próximo. Você não tem direito de não se ofender com alguma coisa, entendeu? Existe lei, então a regulamentação é para o quê? Para as pessoas não estarem passando o direito do próximo. Não, como eu te falei, tudo que eu vejo, eu vou colocar à frente, eu vou expor minha opinião, sendo que a minha opinião tá errada. Não é assim. Eles querem controlar politicamente o que não é dessa forma. Não concordo com você. Tudo bem. Minha segunda afirmação é que nenhuma vacina deve ser obrigatória. Meu nome é Diogo. Prazer. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom pra você. Tem um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. Vacina em si, os efeitos colaterais acontecem, porém são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa em você. Não necessariamente, porque existem... Como não? Existem muitos estudos que a vacina tá causando arritmia cardíaca nas pessoas. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do nada que está acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser usadas. Existe nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram, que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque essas vacinas alteram geneticamente o usuário. Entendeu? Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são seguras. Essas pesquisas são todas vendidas e compradas. A gente vive num mundo falso. Você sabe o que é? Porque eles precisam ganhar dinheiro. Você sabe como funciona uma meta-análise? Empurrar. Eu sei que dinheiro uma meta-análise é o que move essa galera, entendeu? Sim, uma meta-análise... E se eles precisarem comprar um monte de cientista pra fazer um estudo falso, pra empurrar um veneno pra você, eles vão fazer. Exatamente por isso. E é real. Tem isso cientistas... Acontece. Tanto que a gente não pode confiar em cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, Jornal de Epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise pra pegar institutos como Instituto Nacional dos Estados Unidos, CDC, Controle de Doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados... Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições, não deve confiar no Estado. Você, por exemplo... Você não deve confiar nessas grandes corporações da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um exemplo. No final das contas, os caras querem lucrar. E se eles tiverem que fazer manipulação social usar o Estado para empurrar os remédios deles, elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos, foram as Big Pharmas, justamente por causa da obrigatoriedade da nação. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles possam ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esses bilionários, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso, vou te dar outro exemplo. Dos caras que eles pagam. Sim, porém, eles pagam o salário desses caras que fazem o consenso. O consenso que você está defendendo de que eles pagam, por exemplo... chefe, claro, a sua vacina é super segura. Todo mundo aqui que tá sendo pago por você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições... Então você não confia simplesmente na ciência? Não, não confio nas instituições. A ciência é um processo que eu confio que funciona. Tudo bom? Monark, só pra esclarecer, você é contra qualquer tipo de vacina, por exemplo, até uma criança... Não, sou contra a vacina. Por exemplo, uma criança que tem vacina de rubéola, de
cachumba, sarampo. Essa, no caso, você seria a favor. Para uma criança, um menor, por exemplo, de idade, acabou de nascer, um recém-nascido. Eu acho que são os pais que devem escolher se o filho vai tomar vacina ou não, né? Eu acho que o governo ou as grandes corporações farmacêuticas, elas têm o direito de desenvolver vacinas pro que elas quiserem, e aí é nosso direito, como consumidor, por exemplo, escolher se a gente vai usar ou não. O Brasil erradicou a paralisia infantil, correto? Correto. E se você, então, não obriga as pessoas a tomarem, muitas pessoas às vezes não vão tomar por conta de toda essa questão que teve da Covid, e isso vai gerar um custo para o Estado. Então, isso aumenta a folha de pagamento do Estado. Né? Mas eu não acho que você pode forçar as pessoas a tomar um remédio, entendeu? Porque pensa, imagina... Mas é uma criança ali... Então, mas se o pai quiser... Cadê? Você tem a marquinha da vacina. Aqui, ó. Aí, ó. Você tomou vacina, por isso você é um menino Por isso que forte. eu fiquei autista pra caralho. Não, mas... Entendeu? Porque tem correlação. Eu entendo, porque talvez essa questão da vacina pra gente ficou muito pra questão da Covid, né? Mas, cara, tem rubéola, tem sarampo, tem tudo. Tecnologia vacina, entendeu? Certo. Eu só não acho que o Estado deva ter o poder de forçar você a tomar. Certo. Entendeu? Se existe uma vacina que vai te imunizar de uma doença, ou vai imunizar seu filho ou filha de uma doença, você, como pai, tem o direito de imunizar ela se você quiser. Ou de não imunizar ela se você não quiser, se você não confiar na vacina. Porque a gente está dando uma credibilidade para o Estado e essas grandes corporações de como se, obviamente, eles têm os nossos melhores interesses. Mas a paralisia infantil, ela foi erradicada através da vacina. Ué, e não tem problema. Há muitos anos, 40, 50, 60 mas precisa forçar as pessoas a tomar? Sim, dependendo. Eu acho que não. Eu acho que você está indo contra um direito individual importante da gente ter autonomia dos nossos corpos e autonomia de decidir como que a gente deve levar a nossa vida ou não. Entendeu? É só isso. Eu não acho que o Estado devia forçar ninguém a nada nesse sentido. Tá certo, essa é a sua opinião. Beleza, obrigado. Monark. Tudo bom, senhor? Bom, prazer, Gustavo. Prazer. Monark, beleza, ótimo, mas quando a gente fala sobre um caso de saúde pública, né, onde a gente tem ali numa situação, beleza, é uma exceção à regra, mas um exemplo de pandemia, onde as pessoas precisam se vacinar para erradicar tal doença. Doença X, doença Y. Mas isso era mentira, né? O pessoal falou que você tomava a vacina e aí você não pegava a Covid. Aí depois mudou, porque você tomava vacina e pegava a Covid. Aí depois falou que você tomava vacina, você não passava para os outros, mas aí você continuava passando para os outros. Será que a gente não foi enganado por essas empresas que queriam vender bilhões e bilhões e trilhões de dólares em vacina e vender um remédio que não funciona pra gente e fez uma pressão psicológica do tipo, se você não tomar essa vacina, você vai estar matando todo mundo à sua volta, quando na verdade a vacina nem funcionava direito, porra. Eles só queriam empurrar na goela abaixo da gente pra lucrar um monte, os capitalistas malvados, porra. Beleza, Monark. Tudo bom, senhor? Acabei de ver uma demonstração do Monark comunista na minha frente, né? Pode ser. Seguinte, você falou que você é contra a vacina, não é contra a vacina no caso, contra né? Você obrigatoriedade. Obrigatoriedade, mas é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa ela escolhe não se vacinar, ela tá me colocando em risco, tá? Sabendo que tem uma doença. Não, você toma a vacina e você se imuniza, pô. Beleza, mas é aquilo. Mas tem pessoas que não se vacinam. Na época do Covid, teve uma fiscalização de que você teria que entrar em tais lugares com a vacinação. Você tinha que mostrar que você foi vacinado. Passaporte vacinal. Nossa, é um absurdo. Isso, exato. Não, é um absurdo a partir do momento que tem pessoas que podem se contaminar com o que você tem, né? Às vezes você... Se você tomar vacina, você tá imune, em teoria, né? Era mentira. Você não mas e quem não tomou, Monark? Aí você vai deixar a doença se espalhar? Não é problema das pessoas, é uma questão de saúde pública. Delas. Não é um direito. O seu direito acaba quando o meu começa, Monark. Não é assim que funciona. Mas você tem o direito de tomar a vacina, pô. Mas beleza, digamos que eu sou um anti-vacina. Certo? Você também é, você também não tomou. Beleza. Eu espalho pra você e tiveram pessoas que não tiveram a condição de tomar. Essa pessoa queria, ela não teve a condição de ir. Que como o nosso amigo falou, tem pessoas que não têm condições aqui no Brasil. Mas quem tomou a vacina pegava Covid também? Não pegava. Quem te falou que pegava? Pegava Covid? Sim, pegava sim. Não pegava Covid. Só você vê. Essas vacinas são ineficazes, pô. São ineficazes? São. Como que é ineficaz se a gente quase que erradicou a Covid aqui no Brasil? Não erradicou por completo, porque não tem como erradicar essa doença por completo. Mas os casos diminuíram bastante a partir da vacinação. Porque tem o ciclo natural da doença. Que ciclo natural, Monark? Olha quanto tempo que a gente ficou com essa doença aí. Cara, ciclo natural. É assim que funciona. Quando você pega uma doença, o seu corpo... O sistema imunológico, ele aprende a lidar com essa doença e te imuniza quando você sara, entendeu? Quando isso acontece com grande parte da população, o efeito de pandemia tende a acabar. Isso se chama imunização natural. Isso acontece com qualquer doença. Todas as doenças? Todas as doenças. Então, por que a AIDS ela não tem cura até hoje?
Porque a AIDS é uma doença que não tem cura, como eu falei. Ué, mas todas as doenças têm cura a partir de um certo momento, você falou. Não foi que todas as doenças Você falou, tá gravado, todas as doenças têm cura. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que quando a pessoa se cura da doença, ela ganha uma imunidade. Na questão da AIDS, você não se cura. Entendeu? Na questão da Covid, as pessoas que passavam pela Covid depois se curavam da Covid, se não morreram, certo? Mas se não morreu, você pode evitar que essa pessoa morra se vacinando. Você vai deixar a pessoa morrer só pra muito tempo depois você ter a cura? Não, a pessoa que quiser tomar vacina, ela pode tomar vacina e ela se imuniza, fica à vontade. Eu só não acho que a gente tenha que forçar a pessoa que não quer tomar vacina, seja por qualquer motivo, seja motivo religioso, ou motivo dela não confiar nas grandes empresas que fazem essas vacinas, que eu acho que é um direito dela, certo? Ou a gente agora tem que confiar no bilionário? Não é confiar no bilionário, não. Parece ser. Não é confiar no bilionário. Mas claro que é. Claro que não. A vacina que faz a porra da vacina são os bilionários, pô. Mas a partir do momento que vira um problema de saúde global, como foi a Covid, você tem que tomar. Mas, não cara, tem essa. já tem... Não, você não tem que tomar nada, não. Tomar, cara. A partir do momento que eu não tem que tomar. Ou alguém que eu conheço... Você não é obrigado a tomar. De se contaminar. Pela lei, você não é obrigado a tomar. Inclusive. Mas o Estado ele pode fiscalizar se você não tomou. Mas não deve. Mas não deve. Eu acho então você pode contaminar todo mundo que tá ali ao redor, que não tenha tomado a vacina no caso. Cara, se você tiver sarado, se você pegar Covid, eu acho que ok, você vai e espera sarar pra não contaminar as pessoas. Mas tem pessoas que não conseguem esperar sarar, tem pessoas que foram entubadas, pessoas que morreram, as pessoas escolheram esperar. Cara, isso faz parte da vida, tem uma pandemia. A pandemia faz essas coisas, entendeu? E uma coisa que você tá ignorando também é que essa pandemia, ela foi usada de movimento político no mundo inteiro para impor um Estado cada vez mais autoritário. Aí são vozes da sua cabeça quem dizem, mano. Não, existem um monte de evidências, existem notícias que o laboratório em Wuhan, na China, estudava essa variante da Covid. Você tem então você acredita em dados, então. Você falou que não acreditava em dados há um tempo atrás, agora você acredita, do nada. Quando que eu disse que eu não acredito em dados? No debate com o nosso amigo, você falou que não acreditava em dados, que não devia acreditar nesses dados, nessas pesquisas. Eu falei isso? Claro que falou. Não, eu falei que nem todas essas pesquisas... Só as que te interessam. Não, é isso. O que eu tô falando é, a maioria dessas grandes empresas pagam cientistas para fazerem pesquisas que dizem que o produto deles são bons. Isso acontece, entendeu? A questão do laboratório de Wuhan foi uma investigação que aconteceu no Congresso americano. Inclusive, o Fauci, que era o coordenador de saúde na época lá dos Estados Unidos, tem um monte de documentos que ligam ele ao laboratório em Wuhan, que é onde que se acredita que essa doença saiu. Entendeu? A verdade é que a gente vive num mundo controlado e que essa doença foi usada como espetáculo político pelo governo que controla o mundo para impor uma agenda autoritária e retirar os nossos direitos individuais e dar na mão do Estado o poder de tomar decisões do nosso corpo pela gente. Inclusive, eles colocaram todo mundo preso e, em quarentena, quando aquilo nunca funcionou. Claro que funcionou. Funcionou porra nenhuma.